Internacional e Flamengo empatam em 1-1 no estádio Beira-Rio em mais um jogo envolto com polêmicas de arbitragem. A condução do árbitro Davi de Oliveira Lacerda é extremamente criticada pelo presidente Alessandro Barcelos, o técnico Roger Machado e outros jogadores na zona mista. Eu estava lá e vou te trazer alguns bastidores do que aconteceu após o empate que garantiu 1 ponto no Campeonato Nacional e ainda faz com que o Inter busque uma vaga na fase de grupos da fase Libertadores da América. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado, que foi mais uma vez garfiado pela arbitragem, pelo VAR e simplesmente, envolve Flamengo, a gente tá bem sempre, né, velho? Olha, quinta-feira, 31 de outubro, tem muito pra gente tratar aqui nesse conteúdo. Então tu sabe, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e deixa aquele like bacana que ajuda pra caramba o meu trabalho. A KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil. Se tu ainda não faz parte da nossa galera, aproveita, entra no link que tá no comentário fixado ou então na descrição do vídeo e também aproveita também o código Ernest, que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito, beleza? Gente, olha só, é claro que o Inter e Flamengo produziram ao longo dos 90 minutos, dos quase 100 minutos, contando os dois acréscimos, mas a condução da arbitragem do senhor Davi de Oliveira Lacerda foi muito ruim, e deixou demais a desejar no Beira-Rio ontem na rodada atrasada, ainda pela chuva, do Campeonato Brasileiro, 17ª rodada, inclusive. Bem verdade que o Borré quase faz um gol aos 20 segundos de jogo, depois o Tabata também cabeceia no poste, o Alan Patrick tem uma bola cara a cara com o goleiro no segundo tempo, o Valência também acaba fazendo seu gol, o Wanderson, numa pifada, como aquele Wanderson de 2023, a gente precisava desses dois jogadores, inclusive, para daqui a pouco acabar como uma opção para o técnico Roger Machado, agora nessa sequência de Campeonato Brasileiro, sequência final e tal. Mas, olha, é lamentável, cara, que a gente tenha de ver que os analistas do centro do país e principalmente a arbitragem como um todo, ela tem medo de dar faltas ou revisar faltas, lances polêmicos em favor do Flamengo. Até porque existem no mínimo quatro que a gente pode questionar aqui. Claro, os árbitros do centro do país, ou pelo menos os analistas de arbitragem do centro do país, acabam dando, que as jogadas foram acertadas por conta da arbitragem ou por conta do VAR, mas a gente também tem análises que são favoráveis a uma revisão. E eu não estou dizendo favoráveis ao Internacional, favoráveis numa revisão para que o jogo seja justo. Uma falta do Gerson em cima do Wesley, que poderia ser revisada, o Gerson coloca a mão no rosto. Tem também o Bernabei no cruzamento em cima do braço do Varela, depois aquele bate e rebate também num cruzamento do Bernabei. Vocês estão vendo as imagens aí que eu estou colocando em cima de um frame, de cada uma das jogadas agora do Sport TV, e sem contar o Valência, tentando passar do goleiro e o Rossi tocando claramente nele, numa possibilidade também de ser revisado pelo VAR. O presidente Alessandro Barcelos, o Roger, o Wesley, o Bruno Gomes, todos lamentaram essa falta de critério do árbitro e do VAR. O Roger chegou a falar sobre isso na coletiva, de que o Davi de Oliveira Lacerda, ele até foi bem na condução do jogo, porque ele escolheu uma maneira de apitar, dando liberdade para os jogadores fazerem faltas ou para chegarem mais forte
e dificilmente ele marcava uma falta se não tivesse sido algo mais veemente. O Roger ainda chama, né? É uma questão perigosa, porque dependendo de como o jogo acaba se mostrando, ele vai ficando mais forte, ele vai ficando com jogadas mais ríspidas, daqui a pouco teria que dar muitos cartões amarelos, o Inter até acaba saindo, né, ou vamos dizer, não levando cartões amarelos em cima dos pendurados, ou seja, o Inter não perdeu ninguém por cartão amarelo agora para o jogo contra o Criciúma na próxima terça. Mas a grande questão está na polêmica, né? E que o VAR não é chamado. E aí o presidente Alessandro Barcelos faz essa crítica aqui, ó, ao longo da zona mista, numa declaração, claro, né, feita após o jogo. Dá uma olhada. É difícil de analisar, principalmente o lance, talvez tenha gerado alguma polêmica, cruzamento na esquerda do Bernabéu. A gente já viu lances muito semelhantes, alguém me passou aqui pelo WhatsApp, por exemplo, do jogo do Palmeiras com Fortaleza e outros jogos que a bola bateu da mesma forma na mão e foi pênalti. É o velho debate dos critérios, né? Mas a gente espera e tem feito trabalho também em conjunto aí, não só quando a gente é prejudicado, mas também de colocar sempre à disposição. Foi assim na reunião. Participamos na última segunda-feira, o nosso vice-presidente de futebol participou, o Bisol, contribuindo, apontando, ouvindo, né, aprendendo, mas não deixando de pontuar questões que são fundamentais e que tem preocupado não só o Internacional, como todos os clubes, nesse momento que todos os jogos passam a ser jogos decisivos. O Wesley também, né? O Wesley, no momento da zona mista, consigo falar com ele a respeito da polêmica, né? Do lance com o Gerson. E ele diz que, na opinião dele, o VAR deveria ter sido sim chamado. Ele até fica muito tempo no chão, só que quando o Davi Lacerda vai ao seu encontro, ele levanta rápido porque ele pensa, eu tenho 2 cartões amarelos. Daqui a pouco eu tomo mais um e fico de fora do jogo do Criciúma porque o cara acha que eu estou fazendo simulação. E eu não estava fazendo uma simulação. A bola, o braço realmente pega no meu rosto. Então, já fica mais uma polêmica em cima aí dessa questão da arbitragem. E aí, o presidente, quando ele fala, né, da questão da falta de critério, ele ainda aponta, a gente está indo para a CBF nas reuniões com o Bisol e tal, para tentar ser propositivo. No jogo agora que nós perdemos, por exemplo, que nós ganhamos contra o Atlético Mineiro, nós também fomos e reclamamos de erros de arbitragem. E alguns até o CNM, inclusive, deu como correto, né, que o Inter reclama de uma forma certa. Então, me parece muito claro que a questão não está na reclamação do Inter ou dos clubes, né? Porque houve, por exemplo, jogadas semelhantes a essa do cruzamento do Bernabéu, que pegou no braço do Varela, e em outros momentos foi marcado pênalti, como, por exemplo, no Fortaleza diante do Palmeiras. Tá? A grande questão é que o Internacional agora, após esse ponto conquistado, acaba os jogos atrasados, faz o mesmo número de jogos que os demais times do Campeonato Brasileiro e está aqui a tabela. Ainda depende só de si, porque ele enfrenta ainda o Flamengo. Ou seja, claro, no Maracanã, num jogo muito mais difícil, um jogo muito mais complicado. Se já botaram a mão na gente dentro do Beira-Rio, imagina no Maracanã. Mas está ali, né? A gente abre mais um ponto do São Paulo, tendo ainda 2 do Flamengo e 4 do Fortaleza. A tendência de que abra mais uma vaga direta, uma vez que o Botafogo acabou indo para a final da Copa Libertadores. Também tem um Atlético Mineiro, na questão envolvendo não só Libertadores, mas Copa do Brasil. Tem ainda, claro, muito para acontecer. Mas o Internacional com chances matemáticas estupendas em relação aí a estar na fase de grupos da Libertadores, claro, mantendo a 5ª posição, né? Porque provavelmente vai dar um G5 e aí talvez até um G7, né? Um G6 descendo mais 2 ali, para a gente poder pegar e já imaginar. Ó, fase de grupos é 90 e tantos % de certeza em cima da matemática. Se a gente olhar que ainda tem depois o 6º, 7ª fase lá, né, da pré-Libertadores, bom, o Inter praticamente está assegurado na principal competição da América. Beleza?
Cara, eu quero fazer também uma questão muito rápida no que o Roger conseguiu fazer no final do segundo tempo, quando ele bota o time para frente e acaba fazendo, né? O Wanderson entregando uma bola para o Valência e o Valência fazendo seu gol. Ele tira praticamente todos os jogadores de defesa, né? Ele coloca o Bruno Henrique, que não é um jogador como o Rômulo, que é aquele mais leão de chácara, assim, né? Bota o cara para abrir o meio-campo. Depois ele faz uma linha de 3 com o Alan Patrick, Gabriel Carvalho e o próprio Wanderson e bota 2 atacantes ali. E a partir disso, nesse 4-1-3-2, ele ainda aponta na coletiva de que o Inter, dependendo do adversário, pode jogar assim. Isso me agrada, porque o Roger ele acha uma alternativa em cima do grupo e também surpreende o adversário, porque esses 12 jogos de invencibilidade, é claro que vão ser visados, e principalmente o que os adversários fizeram para conter os 3 pontos do Inter vão ser muito, né, mas muito estudados. São agora 8 vitórias e 4 empates em cima todos desses 12 jogos aí, como a gente falou há pouco. Beleza? E se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai falando sobre o Internacional e muito, né? Muito aqui nos comentários. Troca uma ideia aí comigo. O que tu achou? Pênalti no Varela? Tu dava aquele pênalti, inclusive, do Rossi em cima do Valência? Bota nos comentários aí, vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Forte abraço. Tchau.